pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fachada, tá? A gente tá com a aula de número 7, então se você chegou aqui agora, volta às aulas anteriores para você poder conseguir acompanhar desde o início, tá bom? Já vai deixando o seu gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho e vamos pra aula. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Então, gente, a gente tinha parado aqui, tá? Então, eu tinha ensinado pra vocês fazerem os forros, tabica, né? Na última aula a gente aprendeu como fazer o deck e a piscina, tá? Então, hoje a gente vai fazer a laje aqui da nossa casa e a fachada aqui da frente, tá? Então, primeiramente, a gente vai vir aqui na planta de cobertura, tá? Aqui no navegador de projetos, planta de cobertura. Aqui a gente tá vendo com cores mais claras o nosso térreo, porque aqui em subjacência, o meu ele tá em inglês, tá? Deixa eu só achar aqui, underline eu acho que vai ser. Em subjacência, a gente tá com uma vista olhando para o térreo, tá? Se eu deixar nenhum, ele vai sumir. Então, eu quero olhar de cima da minha cobertura para baixo, então eu vou colocar o meu térreo como vista, nível de base, né? Então, eu vou colocar o meu térreo, que aí eu vou ver com linhas mais claras o meu térreo. Aqui ainda estou vendo o meu DWG, então eu vou desativar ele, porque eu não preciso mais dele. Então, eu vou vir e digitar no teclado VV, tá? E vou vir aqui em importar, em categorias importadas, no caso, e vou desativar aqui as minhas categorias importadas. Dou um OK e ele já sumiu ali, tá? Agora, a gente vai fazer, então, a nossa laje, que ela é feita com a mesma ferramenta de piso, tá? Então, a gente vai vir em arquitetura, vamos vir em flor, que seria piso, no de vocês. Aqui tá configurado um pisinho de água, que a gente utilizou por último na piscina. Eu quero utilizar esse genérico de 15 milímetros. Porém, o nosso piso aqui, se eu editar o tipo e editar a estrutura, eu vou verificar que ele está com um piso de cerâmica. Na laje não existe isso, né? Então, eu vou criar um novo piso só de laje mesmo. Então, eu vou abrir o meu piso de 15. Aqui vou selecionar ele, vou vir em editar o tipo, vou duplicar e vou criar um piso chamado laje. Laje de concreto, de 10 milímetros. Vamos utilizar o de 10, né? De 10 centímetros, né? Que seriam 100 milímetros. E vou editar a estrutura dela e eu vou simplesmente selecionar essa estrutura de cerâmica e vou deletar ela. E aqui na minha estrutura principal, eu vou colocar ela de 10 centímetros e vou editar ela aqui nos 3 pontinhos. Eu clicando ali, eu consigo abrir a minha biblioteca de materiais. Eu vou procurar aqui concreto. Vamos pôr aqui, colocar, né, concreto usinado aqui, ó, pode ser isso, sem problema. E vou dar um OK. Beleza, então eu tenho já a minha laje criada. Se eu vir aqui no preview da visualização, ela vai estar representada toda preta ali, bem bonitinha. Então, agora eu vou selecionar a categoria de paredes aqui, selecionar por paredes, e vou selecionar as minhas paredes na faixa externa delas, tá? Então, se eu trazer o mouse aqui mais pro lado externo, eu consigo ir selecionando. Se eu levar o mouse pro lado interno, ele vai selecionar interno, tá? Então, eu quero externo, eu vou clicando ali. Ó, quando ela clica pra dentro sem querer, eu só venho aqui nas duas setinhas e jogo ela pra fora novamente. Então, eu vou fazer todo o perímetro da minha casa. Opa. Aqui, acho que já fez. Agora, com o TR, que seria o trim, eu vou unindo todas as pontas, tá? Então, trim aqui. Vou dando trim em tudo aqui pra ele ir unindo. Aqui ele me avisou que ele desuniu, porque aqui tá bonito com essa linha aqui, ó. Não tem problema, tá? Eu vou dar o desunir mesmo. Aqui eu vou dar o trim e pronto. Creio que seria isso. Aqui ele tá me colocando esse afastamento de 2 milímetros. Eu acho que por enquanto não tem necessidade desse recuo, tá? Então eu vou tirar esse recuo aqui. E aí, depois, se precisar, a gente edita e faz de novo, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou dar um offset, eu vou digitar OF no teclado, ou eu vou vir em modificar. Aqui, eu tenho a ferramenta de offset. Vou colocar aqui um deslocamento de 0,02 e não copiar.
eu vou aproximar aqui, ó. Eu acho que ele tá em 0,3. 0,3, tá? 0,03. Não copiar, eu vou aproximar, ó, ele alinhou, eu vou clicar no Tab do teclado. Quando eu cliquei, vocês perceberam que ele selecionou isso aqui? Ó, vou editar de novo, só pra vocês verem que às vezes isso acontece e não dá certo, tá? Se eu colocar o mouse aqui e digitar Tab, ele vai selecionar o meu offset aqui de cima. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar aqui fora da minha área primeiro, para ele desmarcar aqui a minha edição do texto aqui. Então, eu clico aqui fora. Aí, eu aproximo em cima da minha linha e digito Tab, que ele vai selecionar todas as linhas em cadeia. E aí, eu clico. Tá vendo? Então, ele fez um offset sem copiar. Ele afastou exatamente as linhas que eu tinha criado antes. Aperto ESC várias vezes para sair do comando e agora eu posso finalizar. Aqui eu só vou verificar as minhas restrições, tá? Então, eu quero a cobertura a 0 e vou finalizar agora. Não anexar, eu sempre faço isso depois com o onbox, então eu nunca anexo. E se eu vir no meu 3D, eu posso verificar que o meu piso ele já está criado, a minha laje, porém as minhas paredes estão ultrapassando essa laje. O que eu vou fazer? Eu vou vir em onbox, vou unir elementos, vou unir paredes com pisos e vou dar um unir. E já ficou certinho ali, tá? Então, por enquanto é isso. Se eu vim aqui no meu térreo, eu não tenho nenhum outro corte criado a não ser esse da piscina, eu vou arrastar ele aqui, ó, então clicando, deixa eu dar um Ctrl Z. Clicando aqui no corte, eu consigo com o manipulador da bolinha arrastar ele aqui pra frente. Porém, se eu abrir esse corte, deixa eu arrastar ele mais pra lá também. Se eu abrir esse corte, ó, clicando aqui nele e vindo aqui do lado azul, ele tem dois lados, ó. Tá vendo? A representação gráfica dele. Eu tenho que vir desse lado aqui que tem a representação do corte e clicar duas vezes, ele vai me abrir. Porém, ele não tá pegando tudo que eu pedi que ele pegasse, porque eu trouxe ele até aqui na frente da minha fachada. Só que se vocês perceberem, se eu clicar aqui, esse tracejado, ele tá pegando só a região da minha piscina, que é o que tá representando nesse corte aqui. Então, além de arrastar a bolinha, eu preciso também arrastar esse manipulador aqui do meu tracejado para abrir mais o meu corte. Então, eu vou abrir ele mais para os dois lados, ó. Agora, se eu abrir o meu corte aqui, ele ficou com uma representação correta. Então, aqui, só para dar uma ênfase na casa, eu tenho a representação da minha tabica, do meu forro e da minha laje aqui que a gente acabou de criar, tá? Então, voltando aqui no 3D, agora a gente vai fazer essa platibanda aqui, ó, que tem essas pedras, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui na planta de cobertura. Vamos pegar uma parede normal aqui. Pegar essa de 15, parede básica de 15 centímetros. E nós vamos desenhar o entorno de toda a residência. Não, ó, tá vendo que aqui tem uma platibanda mais baixa e aqui no fundo tem uma platibanda mais alta. Então, a gente vai fazer só essa da frente. Ela tá pegando esse alinhamento aqui, ó, que seria o alinhamento desse recuo como base para platibanda externa. Então, eu vou usar esse alinhamento como referência. Se eu quiser, porque, ó, se eu dar um zoom aqui e fazer a minha parede, eu não vou conseguir pegar essa linha de referência. Então, eu vou ensinar para vocês uma ferramenta que ela é bem útil quando a gente quer fazer uma linha de referência, tá? Que é o atalho RP, que seria a ferramenta de linha de referência mesmo, tá? Então, a gente vai vir aqui no alinhamento da nossa parede e vamos criar uma linha de referência aqui pro outro lado, tá? Então, é só clicar ali na ponta e vir com a linha reta aqui. Essa linha, ela fica tracejada na cor verde, tá? Então, feita a linha de referência, então eu vou vir aqui em paredes. Vou pegar uma parede aqui de 15 centímetros, parede básica. Vou ajustar as minhas restrições aqui para final da face exterior. Vou colocar a cobertura não conectado e vou colocar ela de, deixa eu ver, acho que uns 80 centímetros de altura. Ponto 80. Se for mais alto, depois a gente ajusta. Ela tá vindo pro lado externo, eu vou dar um espaço para ela entrar pro lado interno novamente.
E vou fazer esse contorno aqui da minha platibanda de fachada. Utilizando a planta de cobertura, tá, gente? Aqui eu também precisava da linha de referência, mas eu vou levar ela até mais ali, pro fundo. E aí eu vou dar um alinhar a ele, vou clicar na minha linha de referência e vou clicar aqui na face de acabamento da minha parede. Na verdade, ela já finaliza aqui nesse muro mesmo, né? Ela não tem essa dobra ali pro canto. Na verdade, vamos fazer uma correção aqui, que essa linha aqui, essa parede, ela vai passar reto aqui, ó. Então, eu vou dar um AL, vou alinhar essa daqui com essa, porque ela passa reto, se vocês verificarem na imagem aqui, ó, ela vai passar reto ali e vai fazer tipo uma marquise na frente da garagem, tá? Então, eu vou dar um trim entre essa parede e essa aqui, pra ela poder ficar alinhadinha ali. Deixa eu só conferir se ela alinhou corretamente com a minha linha de referência, tá alinhadinho ali. Então, no 3D, tá ficando assim. Agora, o que a gente vai fazer? Se vocês olharem bem aqui a imagem, ele tem aqui um recuozinho, que seria da pedra, tá? Da minha parede, ele não é totalmente alinhado à minha parede. Então, a gente vai fazer uma outra parede aqui, para fora dessa que a gente acabou de criar. Então, eu vou clicar nessa parede aqui, vou editar o tipo dela, vou duplicar e vou colocar parede básica de pedra com 3 centímetros. Ok. Vou editar o tipo, vou apagar essas linhas, esses acabamentos externos aqui da minha parede, vou deixar só a estrutura mesmo. Aqui na estrutura eu vou colocar ela de 3 centímetros. E aqui eu vou colocar um acabamento de pedra. Vamos ver se a gente acha uma pedra aqui. Vamos utilizar esse concreto faixa de areia mesmo, porque depois, quando a gente for fazer o detalhamento, eu vou ensinar vocês a criarem um material de pedra com todos os displacements aqui, com todas as aparências reais do render, tá? Então, de princípio, vamos utilizar essa faixa de areia, concreto, faixa de areia, cimento, barra cimento. E aí, depois, a gente vai aplicar os materiais. E aí, eu vou ensinar vocês a criar realmente o material de pedra pra gente colocar ali na fachada, tá? Então, a princípio, vamos utilizar aqui parede de pedra básica. E vamos utilizar o material de concreto. E depois, a gente vai criar o material real de pedra. Vamos dar um ok de novo. Vocês perceberam que como eu editei o tipo da parede que eu tinha selecionado, ela acabou alterando para a parede básica de pedra. Então, eu vou voltar ela para a parede básica de 15 centímetros. Como ela já está selecionada, eu vou digitar CS no teclado para criar uma similar a ela. E aí, eu vou selecionar aqui nas propriedades a minha parede de pedra que eu acabei de criar. E vou deixar as mesmas restrições que eu tinha deixado anteriormente para a nossa platibanda que acabamos de criar. Feito isso, eu vou vir aqui por fora dessa parede minha e vou fazer essa paredezinha de pedra, tá? Então, por todo o entorno da minha fachada, eu vou criar essa parede de pedra. Aqui ele pegou o núcleo da minha parede, eu vou dar um ESC, não tem problema, e vou iniciar aqui novamente a minha parede, pela face de acabamento ali. Novamente, ele tá pegando o núcleo ali, aqui ele continuou. Aqui vai até o final. Deixa eu só ver se ela faz a curva ali. Não precisa, ela já finaliza ali, dá pra gente finalizar já. Aperto um ESC. Se eu vim aqui no meu 3D, ela criou essa parede aqui, que seria a nossa paredinha de pedra, tá? Com revestimento de pedra. E aí, ela deu esse afastamento da minha parede aqui. Aqui, a gente vai ter um ripado. Então, teoricamente, essa parede aqui eu posso deletar, essa parede de pedra. Não vai ser necessário utilizar ela, tá? O que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer esse afastamento aqui, ó. Esse elemento que seria nessa janela aqui, tá?
Então, como que a gente vai fazer ele? Com parede mesmo, tá? Então, a gente vai vir aqui na nossa planta térrea, vamos vir em wall, que seria parede. Vamos selecionar uma parede de 15 mesmo. Pode ser a parede básica, depois a gente pinta ela. E aí, a gente vai iniciar essa parede aqui do canto, tá? Olha, aqui tem as 3 janelas, né? A gente pode dar um zoom. E vamos fazer aqui uma paredezinha de 40 centímetros. Aqui a gente pode colocar 50 centímetros. Aqui a gente fecha ela, encostando ali na parede. E aqui no 3D ela tá ficando assim, tá? Tá com as restrições erradas, tá? Então, a gente vai selecionar essas 3 paredes. Então, eu selecionei uma, com o Ctrl eu seleciono as outras 2. E aqui eu vou ajustar as minhas restrições, tá? Ela tá um pouquinho acima aqui, porque essa restrição do térreo é a menos 15. Que a gente tinha colocado menos 15 para cobrir a laje do fundo, ó, tá vendo? Então, ele já arrumou. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Se eu arrumar as minhas restrições aqui, vamos supor, coloquei a 0 e dou Enter, ele não altera, tá? Ele só vai alterar quando eu levo a minha setinha do mouse pro projeto, tá? Então, voltando aqui, vou colocar menos 0,15, dou Enter, ele não alterou. Levei o mouse, ele fez a alteração, tá? E aqui eu vou colocar conectado até a cobertura. Levei o mouse, ele fez a alteração, tá? Então, uma parede a gente já fez. Vamos voltar pro térreo. Vamos criar uma similar a essa. Eu clicando aqui, digito CS, ele criou uma similar. E vamos fazer do outro lado a mesma parede, tá? Então, com o espaço, trago ela pra fora. Digito ponto 40. Aqui eu digito ponto 50. E aqui eu digito ponto 40 novamente. Ele fez essa correção aqui, ele fez como se fosse um trim entre essa parede e essa, tá? Eu não quero que isso aconteça, porque aqui eu quero a minha representação sem essa parede entrando ali no meio. Então, quando eu seleciono a minha parede, ela me dá essa bolinha aqui. Se eu clicar com o botão direito do mouse em cima da bolinha, eu consigo selecionar, o meu tá em inglês, mas um de vocês vai estar escrito não permitir união, tá? Então, eu não vou permitir a união disso, e aí eu vou clicar na minha bolinha e vou arrastar ela até o alinhamento da minha parede. E ela vai sair de dentro da parede ali e vai respeitar o meu distanciamento ali, não vai entrar dentro da parede, certo? Então, se eu voltar no meu 3D, nós já temos essas 2 paredes. Vamos abaixar essa parede do muro aqui a menos 15 também. Então, clicando nela ali em propriedades, eu consigo alterar as restrições. Então, aqui a gente já tem uma forma bem próxima do nosso 3D, tá? E agora, a gente vai fazer essa paredezinha aqui, ó. Vamos fazer ela com laje. Então, eu vou clicar na laje aqui. Vou editar o tipo. Vou duplicar e vou fazer uma laje de concreto de 40 centímetros. Então, eu vou colocar 400 milímetros. Posso tirar esse 2 aqui. Vou vir em estrutura e vou alterar a medida aqui para 400. Para 40, né? Que seria 40 milímetros. E dou um OK. Aqui ele fez a alteração porque eu editei o tipo da laje. Então, eu vou voltar ela para minha laje de 100. Com ela selecionada, eu vou criar um similar. Vou vir na minha cobertura. Com a ferramenta de retângulo, eu vou fazer uma laje, pegando aqui essa parte da minha estrutura de fachada que a gente está criando, e vou levar até essa outra parte da parede aqui, tá? Do alinhamento da parede. Vou ajustar as minhas restrições, vou colocar da cobertura. E vou finalizar só pra gente ver onde que ela tá acontecendo aqui, tá? Então, eu não vou permitir união. A gente percebe que essa parede ela ainda tá um pouco pequena, porque a gente não selecionou a de 400, a gente criou uma similar a de 100. Então, eu vou alterar ela para de 400 milímetros. E aqui a gente já consegue ver a volumetria da nossa parede.
bem próxima ali. Ela ficou um pouquinho mais espessa. Creio que essa daqui seja de 300, de 30. Então, vamos editar o tipo aqui. Vamos renomear, vamos colocar ela de 300. Fazer essa alteração para ficar bem próximo o nosso 3D. E aqui a gente vai voltar ela para 30, tá? Vamos finalizar. Agora sim, ela ficou mais próximo ali do nosso 3D. Porém, as nossas paredes, elas estão encostando aqui na minha laje, tá? Eu vou fazer essa correção com um box. Eu venho em um box, unir paredes com pisos. Agora, ela fez a correção correta ali, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui para a parte inferior, tá? Porém, nessa parte inferior, a gente percebe que a gente tem um piso aqui embaixo, que seria o mesmo piso aqui da calçada. Então, vamos fazer primeiramente esse piso. Então, eu vou vir na minha planta de térreo, vou clicar no piso que a gente já criou antes, vou criar um similar e vou fazer um retângulo aqui, pegando a face externa de acabamento da minha parede da casa. Vou levar até qualquer medida aqui. Vou selecionar linhas. E vou selecionar as linhas das minhas paredes de construção. Agora, com a ferramenta SL, digitar SL no teclado, eu vou dar um corte aqui e só. Com o TR, que seria o trim, eu vou unindo as pontas, tá? Então, vou unir aqui, ali, vou unir aqui, vou unindo todas essas pontas que sobraram. Agora sim, a gente vai ajustar esse recuo. Vamos colocar um recuo de 70 centímetros. Acho que já está bom. E aqui, a gente vai fazer a nossa linha de garagem aqui, até o alinhamento do muro, ó. Então, com o TR novamente, eu vou fazer o trim aqui. Depois, a gente vai fazer o desenho dessa calçada da entrada da garagem, tá? Então, no térreo a menos 15, não, no térreo a 0, só pra gente ver como é que fica. Vamos finalizar, vamos no 3D, ó. Tá vendo que ele ficou sobreposto? Vamos diminuir um pouquinho esse piso aqui, vamos deixar ele de 10 centímetros. Vamos ver se já tem criado laje de concreto 10 centímetros. Vamos colocar no térreo a menos 15. Pronto, agora ficou melhor. Perfeito, agora sim a gente vai criar a nossa lajezinha aqui que fecha essa parte de baixo, tá? Então, eu vou clicar na laje que a gente criou de 300 milímetros, de 30 centímetros, vou criar um similar. Vou vir no meu térreo e vou fazer o mesmo quadradinho que a gente tinha feito antes. Ok. E vou finalizar. Vamos no 3D. Aqui ele me avisou que os pisos estão se sobrepondo, porque esse piso que a gente acabou de criar tá sobrepondo o piso que a gente criou anteriormente. Eu vou subir ele a 15 centímetros do térreo. E aí, sim, agora eu vou vir no meu unbox e vou unir pisos com paredes. Prontinho. Então, aqui a gente já tem a nossa fachada já bem característica com a nossa imagem. Agora, a gente tem esse elemento aqui, tá? Que nós vamos criar, porém, antes a gente vai fazer a nossa platibanda lá de trás. Então, eu vou vir aqui em cobertura. Vou clicar nessa platibanda aqui. Vou criar uma similar a ela e vou alterar as restrições aqui para 1,5 m, não conectado a 1,5 m. Vou pegar aqui a minha linha de referência, deixa eu só colocar em cores consistentes para vocês verem o que está acontecendo, tá? Então, vou colocar aqui em cores consistentes. Perceba que eu tenho uma platibanda só até aqui. Agora, eu vou criar aquela platibanda aqui do fundo, ó, essa daqui de trás, tá? Então, eu vou clicar aqui no início, vou dar um espaço para ele poder ir para trás. E vou passar reto aqui a minha platibanda. E vou fazer ela ao entorno de toda a minha residência,
tá? Aqui ele acabou pegando o eixo central da parede, eu vou dar um ESC e vou iniciar de novo. Aqui eu vou seguindo, fazendo toda essa parte da platibanda da casa. Se eu vir no meu 3D, eu consigo ver o que tá acontecendo, tá? Depois a gente vai fazer a cobertura ali. Ótimo. E agora sim, eu vou fazer esse elemento aqui, tá? Que ele tem uns 2 metros de altura aqui. Aqui ele permanece a mesma espessura desse, né? Que seria 50 centímetros. E aqui também 50 centímetros. Se vocês conseguirem notar, aqui também tem um elemento de fachada ali, tá? Então, eu vou vir no meu térreo, vou primeiro fazer esse elemento de baixo aqui. Vou vir no meu térreo, vou criar uma parede similar a essa. Vou arrumar a restrição dela não conectado. Deixa eu colocar só no 0 aqui pra gente ver como é que vai ficar. E vou colocar lá uma parede de altura de 50 centímetros. Deixa eu só ver se ela pega do início ali. E aí, feitas essas configurações de restrições, eu vou pegar essa parede aqui do cantinho, olha, desse cantinho, vou dar um espaço, vou digitar 40 centímetros, vou vir até o alinhamento daqui e vou fechar essa paredezinha ali. Se a gente ir no 3D, ela tá ficando assim. Vamos selecionar elas e vamos colocar a menos 15 mesmo. Menos 15 do térreo. Agora ficou certinho. Agora, a gente vai voltar aqui no térreo. Vamos clicar nessa parede novamente, criar outra similar. Vamos colocar aqui, conectado a cobertura, a 2 metros. Para ela ultrapassar essa cobertura a 2 metros, tá? E vamos criar uma similar a ela aqui, olha. Só pra gente conseguir visualizar como que vai ficar essa parede aqui depois. Se a gente perceber, a gente tem essa janela aqui, que nós vamos ter que recuar ela um pouquinho pra dentro, tá? A gente vai ter que corrigir essa janela, porque a gente tem 50 centímetros. Se a gente vir aqui no térreo pegar a trena pra medir, salvar o projeto, né? Se a gente vir aqui no térreo e medir essa janela, ela só está a apenas 35 centímetros de distância da minha parede. E eu preciso de 50 centímetros de distância, mais o espaço entre aquele elemento até a minha janela. Então, a gente vai editar essa janela aqui, vamos clicar nela, e vamos arrastar ela 60 centímetros para dentro, tá? Então, aqui tá 2,45, eu vou puxar esse manipulador aqui pra dentro, até chegar a 2, que a gente sabe que ele arrastou 45 centímetros. E como a gente estava com as linhas de eixo em equidistância, elas já alinharam automaticamente, tá? Então, aqui, eu já tenho minha janela afastada 50 centímetros, porém, eu preciso de mais 10, que seria o afastamento dela do meu elemento arquitetônico de fachada até a minha janela. Então, eu preciso puxar ela mais 10 centímetros, tá? Então, eu vou deixar ela ter 1,90. Se eu vir aqui no meu 3D, a gente percebe que ainda assim os nossos eixos estão alinhados, porque eles estavam em equidistância. Agora sim, eu vou clicar na minha parede, vou puxar esse manipulador para a parte externa da minha parede e para a parte externa dessa outra parede e vou ajustar ela a 50 centímetros de distância. Aqui eu acho que nem precisaria daqueles 10, dá para deixar ele com 2 metros mesmo, a janela com 2 metros mesmo. Não precisa dos 10, deixa eu só ver como tá ficando. Isso, tá ótimo. Vamos voltar aqui no nosso térreo. Essa parede aqui a gente vai alterar as restrições dela para uma restrição igual a essa, tá? Então, vai ser até a cobertura. Eu clico na parede e mudo a restrição até a cobertura a 2 metros. Ela já fez a alteração.
E essa parede aqui também, essa frente aqui, ela precisa ser igual a essas. Então, o que eu vou fazer? Vou digitar SL no teclado. Vou cortar essa parede aqui no alinhamento dessa outra. E essa parede aqui, que a gente dividiu ela, eu vou mudar a restrição também para cobertura a 2 metros. Agora, eu vou no meu 3D e aqui eu tenho certinho os elementos aqui da fachada. Se a gente abrir a imagem, já tem aqui, então, esse elemento. Agora, a gente vai fazer essa platibanda maior ali. Então, a gente vai vir aqui na nossa cobertura, vamos clicar nessa parede, vamos criar uma similar a ela. E aqui, com a sobrejacência ativada, a gente consegue ver onde que aquela parte de baixo tá pegando, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro mudar as restrições da parede. Então, eu quero a minha restrição da cobertura a 80 centímetros. Por que 80 centímetros? Porque é até onde essa parede aqui finaliza. Ela finaliza a 80 centímetros. Então, esse outro elemento, ele começa no fim desse. Então, se esse aqui vai até 80, esse aqui ele vai iniciar a 80 da minha cobertura, certo? Então, restrição de base, cobertura a 80 centímetros. E não conectado, eu vou colocar 2 metros, tá? Só pra gente ter uma base. Se não for isso, a gente corrige depois. Vou vir aqui, do início da minha parede da platibanda da casa. Vou dar um espaço. Vou vir até aqui, no alinhamento do elemento que a gente fez no térreo, até o final. Aqui eu vou dar um ESC, porque ele foi para o alinhamento interno da parede. Vou dar um espaço e vou chegar até lá no fim da outra parede. Se eu vim no meu 3D para ver o que está acontecendo, ele me notificou que essa parede está ultrapassando o ESC, tá? Não tem problema, a gente pode clicar na parede, com esse manipulador aqui a gente puxa lá para baixo até o alinhamento da parede que a gente acabou de criar. A mesma coisa aqui do outro lado, tá? Então, ele já fez o alinhamento ali certinho. 2 metros está muito alto, tá? Ele não tem tudo isso. Vamos ver se 1,5 metro fica bom. 1,5 metro. Creio que seria mais próximo disso. Vamos colocar 1,20 metro. Vamos chutando. 1,20 metro. 1,20 metro. Agora sim, eu acho que já tá mais certinho, tá? Essa parede aqui também ultrapassou. Vamos descer ela. Tá ótimo. Perfeito. Aqui, a gente fez um errinho aqui, que a gente fez essa parede até aqui, né? E ela é até aqui do outro lado. Então, vamos corrigir isso. Ó, se vocês perceberem, essa parede, ela passa até aqui. Vamos ver se a gente consegue corrigir no 3D mesmo. Deixa eu só ver. Ela vem pro alinhamento externo aqui da minha parede. Então, eu vou digitar AL. Vou clicar aqui no alinhamento externo. E vou clicar na face dessa parede aqui. Ele já fez a correção ali. Vamos vir aqui em cobertura e vamos fechar esse elemento aqui atrás, ó, para ele não ficar com essa diferença de níveis, tá? Então, a gente vai vir aqui na cobertura, clicar nessa parede, criar similar, e vamos fechar ela aqui, ó, do lado de dentro. Ótimo, ficou fechadinho ali. A gente vai criar uma laje agora, para fechar tanto aqui, essa parte e essa, quanto essa parte superior e a parte inferior aqui, tá? Então, a gente vai criar essas lajes agora. Então, agora a gente vai criar essas lajes de fechamento. Então, eu vou clicar nessa parede, nessa laje de 10 centímetros, vou criar uma similar a ela. Vou vir na minha cobertura. Vou fazer essa laje pela parte externa, tá? Que a minha parede, ela sempre inicia em cima da laje e não do lado da laje. Então, para ficar correto, a gente vai sempre criar ela assim. Vamos colocar na cobertura e no 3D a gente corrige ela a altura certinho, tá? Não conectar. A gente vai vir aqui no 3D. Vocês podem perceber que aqui ela tá abaixo de onde eu quero que ela fique. Eu quero que ela fique aqui. Então, eu vou clicar nela e vou colocar a mesma restrição de base da minha parede, ó. Minha parede tá a cobertura a 80, então a minha laje também vai estar a cobertura a 80.
E ela fez a correção, tá? Vamos colocar ela a 90 para ela subir um pouco mais. A 90. E aí, com o unbox, eu faço a correção da parede aqui, ó. Unbox, unir paredes com pisos. Ela ficou corretinho lá, tá vendo? Beleza, agora a gente vai fazer ela aqui em cima. Então, a minha parede aqui, a restrição superior dela é a cobertura a 2 metros, né? Que seria 80 mais 1,20. Então, seria de cobertura a 2 metros. Então, eu vou clicar nesse piso que a gente acabou de criar, vou criar um similar. Vou vir aqui em cobertura com a opção de quadrado. Eu vou fazer o mesmo processo. Porém, eu vou alterar aqui a minha restrição de cobertura para 2 metros. Se eu dar um finalizar e ir no meu 3D, ela ficou ali certinho, tá? Novamente, eu faço a correção do unbox, paredes com pisos, e ficou ali certinho. As cores, não se preocupem que depois a gente vai pintar, beleza? Então, agora a gente vai fazer essa laje aqui de baixo. Então, vamos clicar novamente na laje da casa, criar similar, vamos vir na nossa cobertura, opção de quadrado, vamos fazer essa laje aqui da garagem. Ela pode pegar aqui o afastamento da pedra, sem problema. Não, para dentro do revestimento da pedra. Que esse daqui é o revestimento da pedra, né? Vamos colocar a cobertura a 0, só pra gente ver onde que ela tá no 3D. Não conectar, vamos no 3D e vamos ver se ela ficou certinho ali. Ó, ela tá um pouco abaixo da minha parede, vamos subir ela a 10 centímetros. Cobertura 10. Pronto, agora ela veio pra cima, tá vendo? Ela tá ali. Esse daqui é a laje da casa, depois a gente vai pintar, tá? Só pra vocês não se confundirem. Vamos vir no unbox novamente, unir paredes e pisos. Fez a correção ali certinho, tá? Agora, a gente vai fazer essa laje aqui em cima desses dois aqui. Porém, na nossa imagem, a gente consegue ver que essa laje, ela tá ultrapassando um pouquinho, porque a gente tem um LED embutido embaixo dela. Então, ela tá ultrapassando um pouquinho a nossa parede de pedra, tá? Então, a gente vai clicar numa laje aqui, vamos criar uma similar, vamos vir na nossa cobertura, vamos fazer aqui um quadrado, pegando essa parede ali, e vamos dar um afastamento, então, da nossa pedra. Vamos pegar a cota aqui, ó, de 5 centímetros. 5 centímetros afastado da nossa pedra, tá? Posso deletar essa cota ali. Ela está a nossa cobertura a 80. Finalizei, não conectar. Se eu ir no meu 3D, eu vejo o que tá acontecendo, tá? Então, aqui eu posso subir ela. Ó, ela tá transpassando a minha parede, eu vou subir ela a 90, tá? Porque 80 é onde finaliza a minha parede, então eu quero ela acima da minha parede. 90. Agora ficou certo. Só vamos editar o tipo dela e chegar ela até essa parede, que ficou um buraco aqui, ó. Editar tipo. No 3D mesmo a gente consegue editar, tá, pessoal? Vamos dar um AL, alinhar com a parede e clica na linha. Agora sim a gente finaliza, não conectar, e tá tudo certinho ali. O mesmo processo a gente vai fazer pro lado de cá. Então, eu vou clicar na parede, criar similar, vou vir na minha cobertura, selecionar o retângulo. Vou clicar aqui na minha face externa da parede e até chegar aqui no final. E aqui eu vou mover essa linha a 5 centímetros. Eu posso selecionar a linha clicando nela, digito MV no teclado para mover, puxo ela a 0,05 centímetros, que ela já fica certinho ali com a restrição. Cobertura a 90, né, que a gente utilizou na outra. Finalizo, se eu for no meu 3D, ficou corretinho ali, tá? Então, tá quase pronto, falta essa lajezinha aqui pra cobrir essa parte também. Então, eu vou clicar na laje, vou criar um similar. Dessa vez, eu vou vir no meu térreo. Vou pegar a ferramenta de quadrado. E vou fazer um quadradinho ali pra poder cobrir aquela parte, tá? Vou colocar a 50 centímetros do meu térreo. Opa. Vou no meu 3D ver o que tá acontecendo, ele ficou flutuando ali ainda. Tá? Então, eu vou colocar a 40. Isso. 40 centímetros e vou unir paredes com pisos.
perfeito. Tá? Então, aqui tá quase pronto, falta ainda fazer o nosso painel de madeira ripado, para finalizar a nossa fachada. Então, aqui tá quase pronto, tá? Na próxima aula a gente vai fazer esse painel ripado que tem aqui, essa parede de painel ripado. E vamos fazer a nossa cobertura aqui e também vamos fazer as nossas pingadeiras aqui nas platibandas, tá, pessoal? E a nossa cobertura do fundo. Então, para não estender muita aula, por hoje é isso.